tudo bem? Chegou a hora da gente falar de saúde. Tem cuidado da sua e da sua família? Como é que anda? Olha lá, hein? Não vai descuidar. Você respira pela boca ou conhece alguém que faz isso? É a famosa carne esponjosa, adenoide. Vamos falar comigo sobre isso? Olha quem está aqui comigo na tela, o doutor Gilberto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Andréa. Boa tarde. É um prazer aí estar com vocês e com a TV Câmara e todos os telespectadores para falar de um assunto que é muito importante aí, tanto para os pais como para as crianças. Seja muito bem-vindo. Eu falei aí de carne esponjosa, que é como a gente conhece, né? Esse probleminha da adenoide. Mas o que é, doutor? A carne esponjosa, o pessoal fala como se fosse qualquer coisa que deixaria entupindo as vias aéreas, né? Que fecha a respiração. A gente tem duas carninhas, que é a adenoide, uma que fica atrás do nariz e outra que é a amígdala, uma que fica na boca. Essas duas carnes, quando crescem demais, podem provocar obstrução nasal, né? E obstrução na hora de dormir, principalmente nessa hora de dormir, que é importante a gente ver a criança. Como é que a gente vê a criança nesse momento? Vê se não está roncando, respirando de boca aberta, babando no travesseiro. Esses são sinais que a respiração não está normal da criança. E isso faz com que ela vá desenvolver todo o crescimento da face, do rosto, de modo errado. O ar ele vai batendo no céu da boca, em vez de entrar pelo nariz. Então ele acaba empurrando o céu da boca para cima, né? Deixando aquele céu da boca fundo. A gente chama isso de palato ogival em medicina, né? Isso altera os dentes e altera a respiração. E hoje a gente tem uma coisa mais importante, que é o estudo do sono. A gente sabe que quando a gente está dormindo, a gente faz coisas para crescer direito a criança, para ela desenvolver o raciocínio. Então, o sono é super importante, né? Uma noite de sono bem dormida é super importante. Mas, doutor, sabe o que eu queria saber do senhor? É o crescimento de uma carninha, porque adenoide todo mundo tem, né? Não é uma doença. Não é uma doença, a não ser que ela tenha um tamanho acima de 60%. Então, a gente faz um examezinho que chama nasofibroscopia, ou pode ser um exame que é um raio-x de perfil, que a gente chama de cavo, esse raio-x, né? São dois exames que você vai ver, e nesse exame você vai analisar a porcentagem. Quanto de espaço você tem aberto, quanto de espaço você tem fechado. Se tiver fechado 60% daquele espaço, mesmo com tratamento, tentando remédios para diminuir aquela carninha, a criança não vai conseguir respirar direito. Então, aí que a gente caracteriza que essa carne esponjosa é uma adenoide aumentada. A amígdala a gente vê no exame físico mesmo, né? Ela tem 4 graus. Se a gente vê que ela é grau 4 ou 3, quer dizer, se ela tiver mais que 75% tampando aquela respiração, não tem nenhuma medicação que vai melhorar isso. Então, a gente vai ter que usar de artifícios cirúrgicos aí para conseguir resolver um problema desse tipo, né? Então, é importante passar no médico, ele vai olhar a garganta e já classifica a amígdala. E ele vai pedir um exame, que pode ser um raio-x, que é mais simples, ou uma nasofibroscopia, que hoje em dia já é bem comum as pessoas fazerem, né? Até serviços públicos que eu trabalhei, tudo, você vê que existe essa nasofibroscopia à disposição, e você tem essa definição através desses dois exames. Se aquela carninha que a gente tem já existe, está no tamanho normal, ou se aquela carne está muito grande e vai atrapalhar a liberação de hormônio de crescimento, liberação de insulina, que fazem as crianças crescerem, vai alterar a parte de cognição, de atenção, né? A criança fica mais irritadiça, ela fica mais... Por quê? Porque ela quer dormir, ela não quer brincar. Não dormiu à noite, né? É um nada. sono mais agitado, uma respiração também mais difícil, né? Sim, e essa respiração a criança vai incomodar, e a criança só tem uma coisa, vai incomodar o pai e mãe. Ela não tem outra coisa para fazer, a não ser ter o pai e a mãe como referência, ou a avó, quem for cuidador dela. Agora, o senhor né? falou uma coisa bastante importante, né? Esse incômodo, essa irritação, podem ser sinais aí de problemas na adenoide. Mas como os pais ou os responsáveis começam a identificar que a criança realmente está com esse problema, para ir, a partir daí, procurar ajuda médica?
O principal sintoma é você ver a criança respirar pela boca. Como é que a gente vai ver isso? A criança paradinha, por exemplo, quando for assistir uma televisão, está no celular, olha um pouquinho, dá uma olhada na criança. Ela vai ficar com a boca meio aberta. A face da criança, se ela está muito tempo respirando, ela começa a mudar. Ela começa a ficar mais longa, né? Ela fica a boca mais aberta, começa a ter olheiras, coisa que normalmente a criança não tem, né? E você vê a criança às vezes babando muito, que é outro sinal que a gente vai ver. À noite, isso muitas vezes se intensifica, porque é onde você vê a criança relaxar toda a musculatura, né? Toda a musculatura compensatória, que de dia está ativa, e acaba vendo. Um outro sinal que às vezes é muito fácil de a gente ver é a criança que não mastiga. É muito interessante, porque a criança, para comer, ela tem que respirar junto. E aí não dá, né? Ela não é que nem um adulto. Aí não dá. Então, se você dá uma carne, por exemplo, que vai ter que mastigar mais tempo, a criança não consegue ficar mastigando. Então, ela acaba cuspindo aquela carne porque ela não consegue respirar. Então, respirar é mais importante. Então, ela acaba tendo uma alimentação que é mais molinha. Isso também vai ajudar a musculatura a ficar ruim. Então, isso vai ver que a criança vai piorando aquela situação, né? As coisas vão se somando para piorar, não para melhorar. Então, são alertas importantes, né, para os pais, para os responsáveis, fazer essa observação na criança, né? Quanto mais cedo, melhor o diagnóstico, doutor, o tratamento? A gente tem. Até os 2 anos, normalmente é mais difícil. São casos mais raros, ou crianças sindrômicas, outros tipos de crianças que podem ter essa carne esponjosa aumentada aí e a respiração alterada, né? A partir dos 3 anos, isso é muito mais comum a gente ver. Por quê? Porque aquele tecido, ele vai ter um pico de crescimento, que é dos 3 anos até mais ou menos os 9, né? Depois ele até evolui, ele diminui de novo. Só que esse tempo altera muito o rosto da criança, a formação respiratória. Então, ele está formando o crânio, ele está formando os ossinhos do rosto. E os ossinhos na criança são moles. Se ele fica batendo embaixo, abaulando esse osso, né? Esse céu da boca nunca mais vai ser normal. Aí é um adulto que a gente tenta melhorar, mas você tem aí o chassi errado, vamos dizer assim. A formação ali está errada. Então, é mais difícil, né? Tá bom. É mais difícil a gente consertar depois. Então, quando você conserta isso cedo, aí a própria natureza vai dando uma evolução que só a parte genética age, né? A parte externa, que é de respiração, essas coisas, vão agir a favor daquela pessoa respirar bem o resto da vida. O senhor falou dessa mudança, né, nessa região da face, então pode interferir também na formação dos dentes. Sim, torta os dentes, né? A maioria dos dentes tortos aí nessas crianças é porque o céu da boca funda ele diminui o espaço dentário. E aí o dente não consegue crescer, ele começa a entortar embaixo. Então, os dentes ficarem tortos é um sinal também que pode ter uma respiração oral. Claro que tem genética, outras coisas associadas, mas tem um sinal aí claro de que a respiração não está ajudando e sim atrapalhando. A gente falou agora, o senhor falou muito em crianças, né, nessa fase aí da vida. Adultos podem vir a ter carne esponjosa também? Ou é mais raro? Olha, não é comum, é mais raro, né? Normalmente, quando tem um crescimento desse tecido no adulto, está ligado mais a tumores, tá? Então, aí é mais preocupante, a gente acaba tendo que fazer biópsia da região, ver o que é um pouquinho melhor. Porque esse tecido, é o que acontece, é um tecido linfóide, tecido de defesa, tá? Essa defesa na criança, ela é muito importante, porque não tem todas as defesas formadas. A criança forma todas as defesas perto dos 6, 7 anos, tá? Então, esse tecido no início é aquela barreira de defesa mesmo. Depois de um tempo, o adulto já tem várias outras defesas, a criança mais velha tem outras defesas, por isso que esse tecido acaba ficando um pouquinho menor. E o osso do rosto, ele vai crescer perto dos 9 anos. Então, o tecido para de crescer e o osso cresce. Então, a impressão é que aquilo diminui, mas, na verdade, é o crescimento da face, que dá a partir dos 9 anos na menina, no menino um pouquinho mais tarde, 10, 11 anos, né?
tem uma diferença já entre o gênero de menino e menina, tem um pouquinho de diferença nesse sentido, né? E outra coisa importante, que às vezes o pessoal tem muita dúvida aí, é que eles falam que, tirando esse tecido, doutor, meu filho vai ficar sem defesa? Né? É uma dúvida que... As pessoas ficam preocupadas, porque você falou que é uma resposta do próprio corpo, né, para defender, e aí tira, faz a cirurgia, o trato, e aí como é que o corpo se defende? Então, existe um tecido que chama a amígdala lingual, é uma amígdala que fica embaixo da língua, né? Essa amígdala lingual, ela continua na criança, ninguém tira ela. Essa defesa da criança, ela baixa por 7 dias, depois ela normaliza, que é um anticorpo específico que essa região produz, que se chama imunoglobulina A, IgA, né? Isso daí é produzido na amígdala, além e na adenoide, e isso é que ajuda a defender a gente, né? Com o tempo, isso é produzido em pequenas glândulas naquela região toda, e aí acaba não tendo necessidade da amígdala ser tão grande, nem da adenoide ser tão grande. Agora, doutor, doenças respiratórias como rinite, tem alguma relação com essa carne esponjosa, com a adenoide? Interfere? Tá. A gente acredita que ela pode interferir, no sentido de piorar aquele edema local, né? Aí tem teorias a respeito disso, né? Ainda não tem nada muito fechado, né? Um conceito fechado ainda. Não tem, porque se acha que é uma coisa heredo familiar. O que quer dizer isso? Existe a parte genética, mas existe alguma coisa que irrita aquilo lá. A rinite pode ser? Pode. A poluição pode ser? Pode. Vários desses fatores podem ser que acabem mudando essa crescimento, né, da adenoide, esse crescimento da amígdala. Isso pode ser que mude um pouquinho nesse período. Porque isso acontece, esse crescimento da adenoide acontece em algumas pessoas e em outras não, né? E isso chama bastante atenção. Isso, todo mundo cresce, só que algumas crescem mais do que o necessário. Normalmente, mais do que precisa, né? E acaba sendo um fator obstrutivo, um fator ruim, não um fator bom, né? É mais de um excesso de crescimento. Agora, é importante também esse tratamento para que a pessoa, essa respiração correta é muito importante, porque influencia em várias questões aí da vida saudável, né, doutor? Sim, o respirador oral, ele tem alterações no corpo inteiro. É uma coisa bem complexa. Por quê? Porque ele vai jogar a cabeça para frente, né? E a cabeça sendo jogada para frente com a melhor respiração, começa a afetar a coluna cervical. Olha. Essa coluna afeta a lombar e acaba afetando todo o posicionamento de coluna, andar. Você afeta todo um equilíbrio do corpo, né? Porque a cabeça na criança, se você reparar, ela é o maior órgão ali, a maior parte da criança é a cabeça, né? Então, a hora que ela começa a sair daquele nível de aprumamento lá, né, de reta, ela acaba interferindo, inclusive, na posição de coluna, posição de corpo. A gente acha que é algo simples, mas não é, né, doutor? É algo bem complexo, que atinge aí toda a nossa saúde, todo o nosso corpo. E muda todo o desenvolvimento, né, da pessoa. Isso que é importante a gente agir logo, porque você vai colaborar com o desenvolvimento adequado, né? Eu acho que isso que deixa a gente feliz é que depois dos tratamentos você vê as crianças desenvolverem, né? E quando a adenoide cresce muito, em algumas crianças ela pode entupir o ouvido. E aí a criança fica com aquela sensação de líquido dentro do ouvido. Isso também influencia até na aprendizagem, né? Sim, o desenvolvimento da fala, né? A criança não consegue desenvolver a fala adequada. Ela escuta errado, ela vai falar errado, ela vai entender errado, né? Então, e a nossa comunicação oral, ela é muito maior do que qualquer outro tipo de comunicação, tá? Por mais que a gente tenha as coisas visuais aí, a comunicação oral é que é a principal comunicação. Até a internet veio aí, a gente achou que os escritos iam predominar, né?
mas a gente está vendo que já não tem mais escrito, já conseguiram botar a comunicação oral naquela parte que era escrita, né? Tudo é pela Então, a fala hoje em dia, comunicação né? oral, É importante que a nossa fala tudo pela seja fala. clara, né? Para não causar tantos desentendimentos. Ô, doutor, o senhor falou Sim, de algo 80% da frente. O senhor falou de algo bastante importante, né, da rapidez de procurar ajuda. Por conta aí da pandemia, da quarentena, muitas pessoas deixaram de ir ao médico com receio até. No começo, até a própria Organização Mundial da Saúde pediu que as pessoas evitassem, né, de ir a hospitais, postos de saúde. Mas hoje já o entendimento é outro. As pessoas devem, assim, realmente ir até uma unidade, procurar um médico, né? Agora que já está voltando os atendimentos, porque senão as pessoas vão deixando para depois, vai piorando o problema, né? Então, as pessoas têm que consultar a região que elas estão, claro, a região que elas estão, se tiver essa possibilidade de voltar, vai estar falando, né? Vocês da imprensa aí são nossos maiores órgãos divulgadores disso, né? Perguntar se o posto está aberto, perguntar se os hospitais estão abertos, né? Os consultórios estão abertos. A grande maioria está, né? Só precisa ver aqueles que estão em zona vermelha, alguma coisa aí, que aí é mais complicado, né? Então, a gente aconselha a dar uma olhada na cidade, e essas regiões já abertas e voltando ao atendimento, porque tem alguns lugares que tem necessidade de adequação, todos, né? Tem Sim, necessidade de adequação do de atendimento. urgência, o que é emergência, né? Isso, se essa possibilidade já tiver sido feita, né, a gente já tem a proteção para o médico, para o funcionário, para o paciente, né, todas essas pessoas tiverem com as suas proteções devidas, tem que procurar, né? Eu acho que as pessoas estão vendo muito mais porque elas estão convivendo muito mais. Então está mais fácil de identificar o problema, né? Isso eu acho que é muito importante. Hoje as pessoas já estão identificando o problema. Se a tua região tem condições de você ser atendido, vá ser atendido sim. Não deixa, porque quanto antes resolve isso, seja melhor o desenvolvimento. Quer dizer, você não perde tempo, porque a perda de tempo gera outros tratamentos. Então, você vai ter que associar a fono, vai ter que associar o dentista, a gente vai tendo que pôr mais profissionais se essa coisa for muito longe. E aí o tratamento vai ficando mais longo, né, e mais custoso, tanto para a Sim, pessoa quanto para o Estado, ou para quem estiver é verdade. acompanhando esse tratamento. É Eu bom a acho que é gente sempre importante a tomar gente cuidado com a ter. nossa saúde mesmo, ficar de olho, né, doutor? E o quanto mais preventivo a gente for, é melhor, né? A gente trabalhou muito por causa do coronavírus com prevenção. Hoje a gente tem máscara, lavar a mão, tudo isso são fatores preventivos, né? Eu acho que a gente tem que ser, essa cultura de prevenção, ela tem que ser maior, ela tem que ser para essas coisinhas que a gente está esclarecendo hoje, né? O senhor Não falou assim chegar com dessa nova cultura que de repente a gente teve que adotar medidas novas, né? A gente máscara, inclusive aqui onde eu estou, meus colegas de trabalho estão com máscara, nós usamos álcool aqui a todo momento. A gente mudou de comportamento. Você acha que a partir de agora, com esse susto que a gente levou aí do coronavírus, as pessoas vão pensar mais na saúde, mais em prevenir outras doenças, doutor? Eu espero que sim, né? A gente espera. Eu acho que tudo não vai ficar, porque a gente tem experiência de outras pandemias, né? Então, tem experiência da gripe A, por exemplo, né? Que a gente ensinou tanto o pessoal a lavar a mão, tanto fazer coisa, e algumas não ficaram, ficaram, mas não se perpetuaram tanto assim, né? Por exemplo, você lembra que no H1N1, que era a gripe A, né? Que a gente chama, todo mundo usava álcool gel. Sumiu. Né? A gente, depois de uns anos, ninguém Esqueceu. mais, todo mundo tinha na bolsa um squeezezinho com álcool gel, né? Pequenininho, né? Agora voltou a ter de novo a gente sabe que o ciclo dessas gripes, que, se você for ver na história, a cada 8 anos a gente tem uma gripe de proporções maiores, né? Então, eu acho que a gente vai ficar com algumas coisas importantes, que é realmente o contato um pouquinho menor, de abraçar, beijar, né? Nós somos um povo muito carinhoso, né? Nesse sentido. Que gosta de abraçar, que gosta de tocar, né? É bom demais, né? Todo mundo gosta. E a gente vai ter que mudar um pouquinho esse hábito. Isso eu acho que fica de mudança de hábito.
a limpeza dos alimentos antes de botar dentro de casa, né? Eu acho que você pôr o sapato para fora, isso no resto do mundo inteiro acontece já é um hábito das outras culturas, né? Você vai lá no japonês, o sapato é para fora. Sim. Você vai lá na Europa, tem um lugarzinho onde o casaco, o sapato é para fora. Você vai lá nos Estados Unidos, o casaco, o seu... Né? Todos têm um pauzinho lá, ou qualquer coisinha que você deixa sapato e casaco e entra em casa sem essas roupas da rua, né? Eu acho que esse hábito, eu acho que a gente vai conseguir melhorar bem, acho que vai ter muita gente adotando isso, né? Eu acho que são hábitos, esses hábitos eu acho que vão ser bem fácil de a gente conseguir colocar. E outros, tipo uma máscara toda hora, esse tipo de coisa, acho que não. Agora, a pessoa resfriada usar máscara, esse eu acho que se a gente conseguisse manter adotar isso para sempre, né? Uma coisa, isso deveria ser adotado para sempre, né? Isso é um cuidado com o próximo, né? E a gente tem que ter essa consciência do próximo, é tão importante, gente. Ter um pouquinho cuidar da gente, né? da gente e do outro, né? É se preocupar com o todo, né, doutor? Eu ia concluir que eu acho que a gente depois vai ter um pouquinho de outras doenças voltando por esse fato de contato com as crianças. Então, Sim. as sinusites, as rinites, elas devem piorar um pouquinho a hora que as aulas voltarem. Porque a gente sabe que quando tem muito contato, a criança é um meio que ela acaba tendo esse contato a mais, né? De abraçar, de beijar. É um veículo, né? Então, ela é um veículo que leva a algumas doenças. Então, o que a gente espera agora, o que eles chamam de segunda onda em epidemiologia, na verdade, essas doenças, não é de novo a nova infecção, mas são essas doenças que ficaram meio paradas, que a hora que o contato voltar, elas devem... Elas reapareçam, né? Vão reaparecer. Reaparecem com mais força. Doutor, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo, tá? E olha, as portas do Saúde à Vida estão abertas para o senhor, hein? Pode entrar quando quiser. Eu que gostei, tudo de bom para vocês aí, dá para cumprimentar de longe aí, como a epidemia manda. Faz o murrinho aqui, doutor, ó, assim agora, ó, é só assim. É de longe, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, e obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Faz murrinho daí que eu faço daqui. Até nosso próximo encontro. Fica com Deus. Tchau.